qual foi o momento que você mais sentiu necessidade de compreender dessa graça? Que você se sentiu mais fraco, mais pecador, mais necessitado desse amor de Deus? Eu acho que nós temos os nossos momentos sempre, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos incapazes de cumprir o preceito, o padrão, a coisa é muito alta. Um homem que comete um erro na lei, que quebra um mandamento da lei, quebrou a lei inteira. Então já todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O momento é o momento da salvação, é o momento em que você precisa apreciar, né, o perdão, a redenção, a remissão dos seus erros. E todos nós, seres humanos, debaixo desse céu, temos essa história para contar de como nós falhamos. Mas é muito difícil você ser humilde quando você é perfeito. Não tem ninguém perfeito. Esse é o grande problema. A humildade é o grande dom, é a grande capacidade de você desfrutar da graça, porque há muitos que não vão desfrutar da graça. A Bíblia diz, ninguém vos ausente, seja excluído da graça de Deus, cultivando um coração amargurado, ressentido. A graça pode ser, nesse caso, ineficiente se a pessoa não abraçar a fé, não abraçar... veja que Jesus disse, na verdade, o evangelista João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós nos esquecemos do restante do contexto. Mas os homens não quiseram a salvação porque as suas obras eram más. A porta estava aberta para todos, mas eles não quiseram entrar, eles se recusaram por muitos motivos. E às vezes pela sua superioridade moral, a sua coisa de que eu não preciso de um Salvador. Sim. E essa arrogância, esse orgulho os tira da oportunidade de ir até a cruz, se ajoelhar e ver aquele sangue aspergido sobre sua alma, purificando a sua consciência de obras mortas, como diz o autor em Hebreus, para que sirvamos ao Deus vivo. Jesus disse, eu vim curar os doentes. E os médicos, né, os que se acham puros e santos e não pecadores, não vão conseguir chegar nesse padrão. Sim, e tem a ver também com, eu acho que com a igreja de Laodiceia, a questão de não ser nem frio nem quente, porque os que estão na mornidão acham que já estão quentes, seria isso? Eles acham que já têm. Tudo aquilo já são perfeitos, como se não admitissem a sua frieza e não fossem quentes realmente. Eles eram acostumados a uma prática superficial de uma fé que não envolve sacrifício, entrega. O reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então nós temos essa classe de cristãos que se acham antenados, né? Que se acham pessoas capacitadas, intelectualizadas, especiais. Eu estive lá em Pamukkale, que é onde está a Laodiceia, as suas fontes termais. É incrível como esse princípio hoje se aplica à igreja do século XXI, onde existem pessoas assim tão conformadas ao status quo. O Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, onde chega, ele muda as coisas. Mas, por vezes, nós vemos um Evangelho que se adequa, né? É a síndrome das pessoas beges. Quando você tem a cor das coisas onde você chega. Você se torna um camaleão, você se torna alguém igual, você não é o sal da terra, você não é a luz do mundo, você não é o fermento que muda a natureza daquilo que toca. Você faz parte igual a tudo aquilo que acontece. Você é o político que legisla em causa própria. Você é o empresário que ganha dinheiro e ama mamon, que se entregou à ideia de que você tem que juntar e qualquer coisa por mais alguns centavos de lucro. Você é o artista que é adorado, que se põe numa posição de ser idolatrado. Você é
Então, enfim, é o pastor que migrou para ser um mercenário, é o profeta que se tornou um bruxo. Então, nós temos essa grande tragédia, esse grande drama, que é essa incapacidade de mudar o que tocamos. A palavra performar é dar forma, é modelar, é moldar. O Evangelho molda a sociedade, ele transforma a sociedade. Um cristão em um lugar, ele tinha que estabelecer um novo tom, uma nova frequência, um novo ritmo e não se acomodar àquilo que já existe. Você acha que como que eu digo, o medo da própria igreja e dos cristãos de assumirem um posicionamento tem a ver pela questão da rede social, de hoje em dia a gente ter acesso a mais conteúdos, a mais pessoas e através dessa troca de informações sermos mais julgados? Porque antes não havia tanta gente para ouvir, né? As pessoas estavam dentro das próprias igrejas, elas, né, tinham aquele ciclo de amizade. Hoje em dia, além do próprio ciclo, você tem o ciclo da internet. Então, qualquer coisa que você se exponha ou se posicione mais firmemente, você é julgado, né, numa amplitude muito maior. Laodiceia é aqueles cristãos que fizeram da popularidade o seu Deus. E popularidade é quando as pessoas gostam de você, felicidade é quando você gosta de você. Então, a imagem é o espírito do tempo, o Zeitgeist, né? Como dizeriam os alemães, a pós-modernidade. Não existe uma verdade para essa sociedade líquida. A verdade é uma construção social. Então, eu vou inventar um Deus à minha imagem. Eu não quero um Deus que proíba, por exemplo, sexo antes do casamento. Eu quero um Deus que permita eu encher a cara e ficar bêbado. Eu quero um Deus que não proíba aquilo que eu gosto de fazer. Eu quero um Deus à minha imagem. Eu vou fazer um Deus do jeito que eu gosto. Vou fazer uma igreja do jeito que eu gosto. Então, eu vou fundar a minha própria igreja. Se a pós-modernidade é a ideia de que a verdade não existe, a realidade de consenso, né? Nós vamos nos reunir aqui para redefinir o que é uma família, vamos aqui para redefinir o que é uma igreja, vamos redefinir o que é a sociedade. Muitos cristãos estão caindo nesse laço de se em si mesmar, de se autocentrar. Eu começo a dizer que isso é o princípio luciferiano. Se Deus nos fez a sua imagem, o diabo está querendo produzir um homem à sua própria imagem. Porque o que é um diabo? Um diabo é alguém que se basta. É alguém que se celebra. Eu subirei acima das estrelas, lá estabelecerei o meu trono. Isso é Lúcifer. É alguém que se mesmou. Ele é o fim de tudo, ele é o juiz final dos seus atos. Ninguém pode me julgar, eu sou a palavra final. Então nós estamos vendo diabos, seres humanos que estão se luciferizando, né, nesse processo de transformação. E infelizmente, Karina, há muitos cristãos que estão nessa cena, nessa vereda, nesse caminho. Ao invés de chamar Jesus de Senhor, Senhor virou apelido. E diz a Bíblia que naquele dia muitos vão dizer: expulsei demônio, curei enfermo, falei em outras línguas, eu não conheço vocês. É incrível Deus dizer que não conhece alguém. Ele não reconhece o DNA dele como filhos naqueles que praticam a iniquidade. Então nós precisamos realmente de uma metanoia, de uma virada, para dizer que Jesus é o Senhor e eu estou pronto para me dobrar diante dele e fazer o que ele quer que eu faça. Isso é, de fato, um servo. Ele está pronto para obedecer.